A paz do Senhor para os irmãos, mais um dia aqui no canal. Se inscreva, dê o like, compartilhe, nos ajuda a fazer a obra. Amém? Aqueles que vão entrando, que Deus abençoe. Que as bênçãos do Senhor estejam derramadas sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Amém? Vou deixar para a nossa meditação nesta tarde, que fica lá em João capítulo 11, 35, que diz assim: Jesus chorou. Aí você diz assim: irmã, por que Jesus chorou? A Bíblia relata sobre 3 personagens, né? Um chama Lázaro, outro chama Maria, outro chama Marta. Jesus nas suas peregrinações, Jesus quando andava nos seus cultos, né, dos seus sermões das montanhas, quando vinha para Betânia, ele sempre repousava na casa dessas 3 pessoas que eram amigos de Jesus. E nesse dia, né, Jesus não estava em casa, Jesus não estava com eles, Jesus estava nas suas peregrinações, Jesus estava, né, andando, fazendo a obra, quando ele soube da notícia da enfermidade de Lázaro. Lázaro estava enfermo e uma das suas irmãs mandou um recado para Jesus, dizendo que Jesus voltasse logo, que seu amigo estava enfermo. Só que Jesus não voltou logo. Jesus continuou fazendo o que ele estava fazendo. E depois de 2 dias, Jesus retorna. E quando Jesus retorna, Lázaro vem a óbito, né? Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E quando Jesus chega, Marta vê Jesus de longe. A Bíblia diz: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que Maria faz diferente. Maria se joga, louvado e engrandecido o nome santo do Senhor, aos pés, aleluia, de Lázaro, né? Aos pés de Jesus, desculpe, aos pés de Jesus. E disse: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, a Bíblia relata que eles começam a chorar, eles começam a se desesperar. E Jesus vê aquela cena ali e começa a chorar junto com eles, porque a Bíblia diz, né, chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Então, a Bíblia diz que Jesus foi despertar Lázaro do sono, porque, aleluia, para Deus nós não morremos, nós só mudamos de plano, né? Mudamos de lugar, né? Mudamos de ciclo. A gente parte dessa vida, né, e vai para outro lugar, para outro estágio. Não é verdade? Então, para Deus, ninguém morre. Não é verdade? Porque Deus é atemporal, né? Deus vê aquele que está em vida e aquele que está morto, né? Aquele que está, aleluia, em outro plano. Então, para Deus não existe isso. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, né? Para Deus não existe morte nem vida, né? Todos não são vistos pelos olhos do Senhor. Então, quando ele diz que Lázaro dorme, né? Na nossa cultura, no nosso mundo aqui, pessoas que, aleluia, vão a óbito, elas não andam, elas não falam, então praticamente ela morreu. Mas para Deus não morre, porque Lázaro é crente e geralmente crente não morre, crente dorme no Senhor. Tanto é que Jesus disse: ele não está morto, ele dorme. Mas depois, né? Aí alguém disse assim: mas Jesus, se ele dorme, então a gente vai descansar. E ele diz: Lázaro está morto. Porque para Deus não existe morte, nem existe vida, né? Para Deus ele olha, vê só a mudança de estágio do ser humano. Então, Lázaro tem mudado de estágio, Lázaro não está no mundo dos vivos, Lázaro já tinha passado por outro lugar. Então, Deus ia vir fazer um grande milagre, porque Deus ainda é Deus de milagres, né? Deus ainda é Deus que faz milagre. Louvado e engrandecido o nome santo do Senhor. Não gostei muito, não.